A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje, para variar, temos 3 pessoas de mercados completamente diferentes, mas eu tenho certeza que a química vai ficar muito boa. Aqui do meu lado, Ana Moisés, que é Head Advertising do LinkedIn, depois Wagner Kraminha, que é CEO do Sem Parar, e por fim, Gabriel Kanner, que é empresário e também fundador da iniciativa de educação Em Busca da Verdade, também autor de best-seller. A gente vai falar sobre essas questões todas aqui ao longo do nosso programa, começando pela Ana. Ana, o LinkedIn ele deixou de ser exatamente um site voltado somente para recrutamento e se transformou numa espécie de rede social corporativa. Isso tem trazido o interesse das empresas que buscam melhorar a sua imagem junto ao mercado B2B? Sem dúvida nenhuma, acho que eu estou no LinkedIn há quase 11 anos, então assim, é notável a evolução da plataforma, é uma rede social profissional. Ela começou com um objetivo único e exclusivo de ajudar o ecossistema profissional no sentido de ligar pessoas, né, a oportunidades, e dentro do que a gente chama de Economic Graph, que seria o mapeamento das oportunidades profissionais, das empresas, das necessidades, habilidades, evoluiu. A gente, lá atrás, comprou uma empresa que era um agregador de notícias. Aí a gente evolui para deixar que as pessoas produzam artigos longos. E aí a gente viu um boom de crescimento de gente produzindo conteúdo. A gente cria o programa de influencers, então, em que a gente traz grandes executivos e grandes nomes de setores diferentes para produzir conteúdo. E o que acontece é que a plataforma vem numa evolução e através de uma segmentação que é única do LinkedIn, você consegue fazer uma comunicação dirigida baseada nos interesses, nas necessidades da companhia. Então, se você precisa falar com agronegócio, você consegue segmentar para o agro. Você precisa falar com empresas de logística, você consegue falar com empresas de logística. Você precisa falar com médicos, você consegue segmentar a comunicação para que ela seja dirigida para esses médicos. Então, hoje, ela é uma grande plataforma de negócios, de conteúdo e, obviamente, de oportunidade profissional. E Wagner tem conta no LinkedIn desde quando? Sou super fã, sou heavy user do LinkedIn, né, pessoalmente e profissionalmente. Tenho conta desde a minha época que eu estava fazendo MBA nos Estados Unidos, quando lançou, nos idos de 2007, 2008, e uso com frequência e tem sido extremamente útil aí em todos esses anos como usuário, como cliente. Bom, e para a gente terminar esse ciclo de conta no LinkedIn, Gabriel, você, desde quando? Eu tenho há muitos anos, acho que mais de 12 anos. Eu adoro, é uma rede social que você sabe que você vai entrar lá e vai achar bons conteúdos. Às vezes a gente entra no Instagram e o conteúdo não é da melhor qualidade, né? Muita besteira que tem lá, mas no LinkedIn, como é uma rede profissional, sempre tem bons conteúdos de empresários, né, voltados para economia, para negócios. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Olha, se você fizer uma pesquisa lá, você vai ver que eu devo ser um dos primeiros usuários aqui do Brasil, porque eu lembro que eu li um artigo no site da revista Fortune falando do início das atividades do LinkedIn, fiquei interessado, me inscrevi e ainda não tinha nem a versão em português, só tinha inglês, vocês nem estabelecidos no Brasil estavam, então eu acompanho desde o início, tanto é que o meu LinkedIn está todo formatado em inglês porque ele é muito antigo, né? Mas você tem percebido que no Brasil o mercado ele tem crescido para vocês, mas para que área? Mais para indústria, serviços, o tipo de usuário e, portanto, o tipo de cliente que vocês têm? Então, a gente está com quase 90 milhões de usuários. Então, o que acontece é que agora, eu brinco e falo que, assim, a gente está across
todas as indústrias. É praticamente toda a população ativa do mercado de trabalho. É isso. Então, assim, eu brinco e falo que a minha grande surpresa foi que eu fui fazer uma cirurgia e eu cheguei para consulta com o médico. Ele falou, acabei de contratar o meu instrumentador pelo LinkedIn. Falei, nossa, instrumentador? Ele falou, é o segundo que eu contrato. Aí, corta a cena, me disseram, você precisa de uma enfermeira para te acompanhar no pós-cirúrgico. O hospital indicou, contratei. Ela falou, arrumei meu emprego no hospital pelo LinkedIn. Falei, nossa. Então, assim, obviamente, assim, o que a gente chama de early adopters do LinkedIn era a galera de tecnologia. Então, você tinha muita gente de tecnologia na plataforma. Mas hoje você tem tecnologia, educação, mercado financeiro, governo. Curiosamente, todo mundo ligado a governo está muito presente dentro da plataforma, porque ela é uma plataforma que acho que ela meio que se autorregula, é isso. O conteúdo tem qualidade, as pessoas são mais educadas, né, você não tem grandes polarizações, as pessoas são polidas. A conversa normalmente é uma conversa muito mais produtiva e propositiva dentro da plataforma. Mas hoje você tem de tudo. A semana passada eu estava num evento de moda, a pessoa falou, mas o que LinkedIn tem a ver com moda? 67% das compras de produto de luxo ocorrem em mudança de carreira. Quando a pessoa é promovida ou ela muda de emprego, os homens compram um relógio ou um carro, as mulheres compram uma bolsa ou uma joia. E aí, assim, já há 5 anos que grandes marcas de luxo fazem a transmissão dos desfiles de moda, das semanas de moda em Paris, em Milão, no LinkedIn. Então, assim, a gente tem uma visão, às vezes, muito limitada. Mas, assim, no LinkedIn você faz gestão de crise, você faz construção reputacional, você faz o que a gente chama de employer branding, então, assim, a construção da tua marca empregadora. Você tem de conteúdo lá, vai de uma variedade, tanto que eu brinco, a experiência do LinkedIn depende muito de quem é a tua rede, depende de quem você adiciona na tua rede, você vai ver um LinkedIn. O meu pode ser completamente diferente do seu, né? O meu acaba indo muito mais para comunicação, para marketing. Se o Gabriel estiver focado em educação, vai encontrar um conteúdo super extenso de educação, porque faz parte do ecossistema. O que você falou é muito interessante, porque eu lembro que logo que entrei para o LinkedIn lá atrás ainda, eu pedi para a minha equipe inteira entrar, porque eu fiquei entusiasmado com aquilo e tal. E depois de 6 meses eu perdi 2 pessoas através do LinkedIn. Então foi interessante perceber a força já naquela época da ferramenta, né? Agora, vocês tiveram essa transformação de ser mais uma rede voltada para recrutamento, para uma rede de conteúdo mesmo, e o Sem Parar também sofreu uma mutação, uma pivotagem, digamos assim, muito forte, né? Vocês saíram do tag para ser uma empresa de meio de pagamentos propriamente dito. Perfeito, exatamente. Acho que a ideia, né, até o mote, quando eu falo de pessoa física, é tudo para o seu carro. Quando eu falo para pessoa jurídica, é tudo para a sua frota não parar, né? Então a gente olha na pessoa física muito além da tag, então tem soluções de abastecimento, de entrada, direitos de passagem em shopping, tem toda a questão de seguros, agora tem cartão de crédito, ou seja, tudo que está relacionado a esse ecossistema de mobilidade da pessoa física, você encontra no Sem Parar. E na pessoa jurídica a mesma coisa. A gente fala muito de pessoa jurídica também, eu tenho a tag para as frotas, eu tenho soluções de débitos veiculares, onde eu consigo conectar com todos os Detrans e o gestor de frota consegue saber de uma multa muito antes de chegar a cartinha na empresa. Eu tenho vale pedágio, toda a gestão de combustível, e a gente está evoluindo cada vez mais para ser um grande ecossistema de mobilidade. O Sem Parar, ele toca todos esses pedaços da cadeia de valor. Então eu tenho, assim, como mote, pensar em ser um grande orquestrador desse ecossistema de mobilidade e trazer não só soluções para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas trazer outros parceiros que podem agregar também dentro desse ecossistema. Então é uma mudança muito grande de paradigma e de posicionamento ao longo dos últimos anos. E no mercado como brasileiro, que tudo é feito através das rodovias, vocês chegaram para trocar um instrumento antigo, antiquado, que era a carta frete,
para algo muito mais moderno que é a tag ou então o Vale Pedágio, né? Exatamente. O Vale Pedágio teve uma mudança regulatória, inclusive, super importante para o mercado, porque antigamente pagava-se em dinheiro, então você acabava priorizando uma informalidade nesse mercado. Quando você vai para meios eletrônicos de pagamento, como o Sem Parar, tanto do ponto de vista da passagem no pedágio, como do ponto de vista do Vale Pedágio eletrônico, que é a nossa solução, que já vai dentro da própria tag, você consegue criar uma formalização desse mercado, que é muito produtivo para a cadeia de valor, muito produtivo para o ecossistema, e cria uma série de benefícios, né? Porque o caminhão, por exemplo, nas rodovias consegue passar direto pelas cabines sem a cancela, né? Então, isso é super importante porque ele gasta muito menos em gasolina, gasta muito menos em pneu, em frenagem, e isso acaba gerando uma economia de custo para as empresas que é super importante e, ao mesmo tempo, você cria uma formalidade maior, vai evoluindo o mercado de transporte rodoviário no Brasil. Bom, já que a gente está falando de pivotagem de pessoas jurídicas, vamos falar da pivotagem da pessoa física. O Gabriel, ele muda, não diria radicalmente, mas de uma maneira bem forte, saindo da posição executiva no Grupo Riachuelo e entrando para o mundo do empreendedorismo na educação. Conta como foi essa transição para a gente. Bom, eu sou da terceira geração da empresa, então cresci nesse meio, né? Comecei a trabalhar muito novo lá, aí fiz de tudo na empresa. Fui caixa de loja, descarreguei caminhão, trabalhei no repondo estoque. Na minha cabeça eu ia seguir carreira dentro da empresa, mas eu acabei descobrindo esse universo da educação clássica e me apaixonei. E acabei fazendo essa transição de carreira. Na verdade, eu comecei de forma muito despretensiosa. Comecei fazendo jantares em casa com os amigos para falar sobre história, sobre filosofia. E aí, um amigo foi chamando o outro, o grupo começou a crescer mês a mês. Casa do Saber começou exatamente assim. Exatamente. E aí, quando a gente viu, não cabia mais na sala de casa, era assim, gente sentada no chão. Aí minha esposa começou a ficar maluca, falar, legal que vocês estão estudando, mas todo mês vai ser essa confusão agora em casa. E aí a gente montou o Em Busca da Verdade para nos dedicar à formação de líderes, principalmente líderes empresariais, né? A gente partiu da premissa que existe uma crise de liderança gigantesca hoje em dia, existe uma crise de valores muito grande, e a forma da gente trabalhar para melhorar isso é através da educação, é resgatando os pilares que nos trouxeram até aqui, né? Como que nossa civilização foi fundada. Só que a gente foi esquecendo isso ao longo dos últimos anos e estamos do jeito que estamos hoje em dia. Fala um pouco do nome, que é bastante peculiar. O nome Em Busca da Verdade é uma homenagem a Sócrates, que foi o fundador da filosofia, porque essa é a primeira disputa que se coloca, isso 400 anos antes de Cristo, né? Então Sócrates, ele acreditava que existem verdades universais imutáveis, que sempre foram verdadeiras e sempre serão verdadeiras. E os adversários dele, chamados os sofistas, acreditavam que a verdade muda de acordo com o tempo, de acordo com o contexto, né, de acordo com a época. Então, o que é uma verdade universal imutável, né, para Sócrates, por exemplo? 2 mais 2 é igual a 4. Um triângulo tem 3 lados. É melhor você ser corajoso do que covarde. É melhor você ser justo do que injusto. É melhor você ser bondoso do que maldoso. Né? São coisas que 2.400 anos atrás eram verdadeiras e hoje continuam sendo verdadeiras. Bom, interessante a gente ver como você saiu do ponto A para o ponto B, mas teve uma coisa diferente no meio, que foi a sua atuação mais em entidades que falavam do empresariado e a política. Conta essa tua experiência também. Eu tive essa experiência, eu junto com meu tio, Flávio, a gente montou um movimento chamado Brasil 200, que era um movimento empresarial para começar a falar de pautas econômicas ligadas à política. Então, por exemplo, reforma da Previdência, reforma tributária, a gente atuou muito na época. E eu tive uma atuação na política, inclusive. Eu cheguei a ser candidato a deputado federal em 2018, aqui por São Paulo, e aí, graças a Deus, não me elegi, né? Faltaram poucos votos, mas eu vejo que o que eu estou fazendo hoje é muito mais impactante do que se eu fosse um deputado em Brasília, porque eu acreditei durante muito tempo que a política era a esfera mais alta de influência que existia. Porque você fala, eu quero mudar a sociedade, vai ser através da política. Mas eu fui entendendo com o tempo que não é, que tem algo que está acima da política, que é justamente o mundo intelectual, é o mundo das ideias, porque é esse mundo que define os rumos da política. Então, se a gente tiver ideias ruins circulando na sociedade, a política vai ser uma consequência disso.
né? A política nada mais é do que uma manifestação das ideias que estão circulando. Então a gente precisa trabalhar nesse âmbito intelectual, nesse âmbito que, em última instância, é da educação, para que a gente possa depois, né, ter esse tipo de educação consolidada e isso transborde também para a política. Interessante porque seu tio foi deputado federal também, né? Exatamente, por 2 mandatos. E, Ana, você passou muito tempo na Microsoft antes de ir para o LinkedIn. Qual é a diferença básica de sair de uma empresa que está praticamente em todos os lugares para onde você olha do mundo tecnológico para um nicho muito específico? Então, é que no caso da Microsoft, quando eu estava lá, eu fui para abrir o MSN. A gente foi para lançar o MSN. Já existia o MSN Messenger, que era aquele comunicador, e a gente ia lançar o portal. Então, também era um movimento novo, porque não era venda de software, não era venda de tecnologia, era venda de publicidade dentro do ambiente da Microsoft. Então, a diferença é que lá a gente vendia para B2B, B2C, né? Então, fazia campanha para todas as marcas. Eu não sei se vocês lembram, mas o MSN Messenger tinha uma audiência que era absurda, né? Provavelmente é o que é o WhatsApp hoje, né? Era uma loucura, eu saí de lá. Um pouco antes teve aquele ICQ de Israel. O ICQ, na verdade, concorria com o MSN Messenger. Eu lembro que quando eu entrei, o MSN Messenger tinha 100 mil usuários, o ICQ tinha 1 milhão. Mas a gente estava abrindo o portal. E aí, obviamente, junto o MSN Messenger acabou crescendo. Quando eu saí de lá em 2011, o Messenger tinha, sei lá, 32 milhões de usuários. E provavelmente o ICQ não existia mais. Já não existia mais, era um fenômeno. Então, assim, acho que a grande diferença, nos 2 casos, era a venda de publicidade. E nos 2 casos, era um movimento mais disruptivo. Nós estamos falando assim, estamos falando de internet em 2001. Então, eu era uma desbravadora, né? Assim, ninguém investia em publicidade digital, o negócio estava começando. E aí foram 10 anos muito bacanas, e acho que a mudança quando eu vim para o LinkedIn foi que no caso do LinkedIn o foco era B2B. E você falar de comunicação para B2B, que está acostumado a fazer evento, que está acostumado numa relação muito mais 1 a 1, né, diferente do business para consumidor, que as grandes marcas fazem em comunicação, o grande desafio era poder sentar com Sem Parar e falar, olha, então, você faz evento, mas deixa eu te explicar que eu consigo fazer uma coisa com muito mais escala, muito mais assertivo do que o seu evento. Então, assim, esse continua sendo o desafio, porque é muito diferente de comunicação de massa que você faz. É uma comunicação feita com lista de clientes, feitas dentro de uma segmentação muito específica e com métrica. Então, vou te dizer que assim, o desafio obviamente é menor porque a internet já está estabelecida. Então assim, em 2001 não estava. Hoje, a internet, em termos de investimento publicitário, passou os outros meios, até porque não existe mais essa distinção, né? Tudo é digital, TV é digital, out of home é digital, tudo virou digital, rádio é digital. Mas o desafio ainda é o de fazer com que as empresas que são absolutamente focadas em B2B, que tem muito mais coisa além de evento, que dá para fazer uma comunicação mais divertida, que dá para fazer uma comunicação mais sensível. Muito engraçado, tem uma série de mitos, né? De que a comunicação feita para empresas tem que ser uma comunicação muito mais técnica, muito menos divertida, que você não tem... E é engraçado, porque a compra de produtos que a gente chama B2B, ela é muito mais emocional do que a compra de um produto de consumo. É que são pessoas no final do dia, né? São pessoas. E você tem um impacto do teu cargo, né? Então você fala, quando você vai decidir mudar de tecnologia, por que ela é emocional a compra? Porque se você comprar errado, ela tem um super do impacto. Se você escolher comprar um refrigerante ou outro para beber, não tem ninguém impactado, a não ser você mesmo. Então as compras B2B são compras com uma carga emocional muito grande. E todo mundo acha que porque ela é mais técnica, que ela não precisa ser
divertida, que ela não precisa ter uma linguagem. Então esse é o grande desafio, é fazer as empresas comunicarem para outras empresas de uma maneira mais leve. E existe o impacto emocional também, porque no caso do B2B você está trocando de fornecedor. Não é exatamente uma coisa muito tranquila de se fazer, Não, né? não é. Você que atua nas duas pontas, no B2C e no B2B, qual que é a área que você acha mais desafiadora hoje? Eu acredito muito que o B2B ele tem um desafio muito forte, né? Eu estava lembrando aqui que estava falando sobre a marca, né? Lembrei da minha época como sócio da McKinsey, né? Como a escolha de uma consultoria, a marca de uma consultoria era super importante para um CEO e para um conselho, porque representava as decisões dos próximos anos. Então, trazer a McKinsey era super importante porque assinava embaixo, né, as decisões de direção, de estratégia, etc. E hoje, como presidente do Sem Parar Empresas, né, eu acho que eu vejo aqui o desafio do B2B, primeiro, da marca ser reconhecida, né, ser reconhecida como capacidade de fazer a orquestração desse ecossistema todo, essa mudança de paradigma que a gente falou, essa mudança de posicionamento. Então tem uma importância de comunicar esses clientes de uma forma com escala, com assertividade, então tem um desafio bastante grande. E essa troca, né, eu sinto também essa questão do emocional, a troca de um fornecedor pelo outro, você tem que fugir muito da discussão de preço, né, porque preço é uma coisa que fica muito transacional e o B2B tem um lado relacional muito grande, ou seja, foge da transação, ou seja, o que você traz aqui para a empresa, né? Não só como valores, mas para mim que estou sentado na minha cadeira aqui como CEO, como CMO, como diretor de operações, gestor de frota, ou seja, que facilidade que você traz, que segurança que você traz por trás. Então essa comunicação ela é muito mais complexa só do que os ativos posicionais de uma marca que vai direto para o B2C, que entrega um valor muitas vezes transacional e que combina e conversa muito fácil com o cliente, né? Nessa área B2B, que vocês estão ligados à mobilidade, vocês já imaginaram entrar, por exemplo, na área de, sei lá, 99, Uber, de ser um aplicativo de pagamento para esse tipo de coisa? Eu acho que está tudo em aberto, né? Eu acho que essa visão de cada vez mais estar próximo de como um meio de pagamento digital, né? E muito menos eu sou apenas uma tag, me abre um monte de oportunidade, né? Então, a ideia é cada vez mais abrir possibilidades de ser meio de pagamento. Então, por exemplo, hoje eu trago toda a gestão de combustível para as frotas, né? Então, eu consigo todos os pagamentos que são feitos nos postos de gasolinas pelas frotas e pelos frotistas acontece através do meio de pagamento sem parar. Daqui a pouco eu trago um produto de manutenção, toda a gestão da manutenção pode ser feita através do pagamento nas oficinas com um produto sem parar. Então, a gente tem essa possibilidade de crescer com um posicionamento cada vez mais perto desse caminho de gestão de pagamentos digitais. A gente tem aí quebra de paradigmas e novos mercados também. E você tá entrando no mercado que é novo para você, mas existe há muito tempo, né? Qual que é o diferencial que você está oferecendo para os estudantes que você pretende captar? Perfeito. Bom, Aloysio, filosofia não é algo novo, né? Está aí há 2.400 anos. Eu diria que a grande inovação que a gente conseguiu trazer, e por isso que começou a gerar bastante interesse, foi uma junção de dois mundos que eram completamente apartados. Então, o mundo da educação, o mundo da filosofia, muitas vezes restrito ao mundo da academia, e o mundo empresarial que nunca olhava para esses temas. Então, a gente conseguiu encontrar um ângulo de juntar esses dois universos. Como é que eu falo sobre esses temas para os empresários de uma forma que vai gerar valor, primeiro na própria vida dele, né? Porque isso começa na nossa vida individual. Como é que está a ordenação da minha vida? Como é que eu estou trabalhando as virtudes na minha vida, que é um tema fundamental que a gente abandonou na educação moderna, não se fala mais sobre virtude. O que são as virtudes? São os hábitos que aproximam o homem do bem. Aristóteles faz essa distinção, né? Os hábitos que nos afastam do bem, ele chama de vícios. E os hábitos que nos aproximam do bem, ele chama de virtudes. Pô, eu, empresário, como é que eu posso atuar dessa forma na minha vida, né? Como é que eu posso ser mais corajoso, mais prudente, mais justo, mais temperante? Como é que está o meu casamento? Como é que está a educação dos meus filhos? E por último, como que eu posso levar esses conceitos para dentro da minha empresa? Então tem diversos conceitos extremamente valiosos, por exemplo, filosofia política de Aristóteles. A gente consegue aplicar isso às empresas, porque as empresas funcionam exatamente da forma que Aristóteles descreveu que um governo funcionaria.
Existem bons modelos de governo e modelos ruins, segundo esses filósofos clássicos. E as empresas funcionam da mesma forma. Então, tem muita coisa que a gente consegue extrair para levar para as empresas, para modelo de governança, modelo de liderança, né? A própria autoridade dos líderes. E isso tem gerado um interesse muito grande. Por que na Grécia Antiga havia tantos filósofos que eram também matemáticos? Bom, Platão, ele funda uma escola em Atenas, né? Então, Platão foi aluno de Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada, tudo que a gente sabe sobre ele é por causa do que Platão escreveu. E ele funda uma escola em Atenas chamada Academia. Daí que vem o termo academia, que a gente usa até hoje. Na entrada da academia estava escrito: não entre quem não conhece geometria. Porque ele entendia que a geometria era a primeira janela para você começar a entender essas investigações filosóficas. Porque quando você entende que o triângulo tem 3 lados, e isso é algo universal e, portanto, imutável sobre a natureza do triângulo, você já entrou na discussão filosófica. Então, os antigos vão usar muito a aritmética e a geometria como uma primeira janela para esse tipo de investigação. Mas, curiosamente, a aritmética e a matemática produzem resultados que são únicos, né? E muitas vezes a filosofia pode produzir pensamentos divergentes, e a gente tem até uma escola que é a dos sofistas, que a gente falava um pouco antes, que diz que a verdade é relativa. Então é curioso ver que a principal escola de pensamento surge da matemática, mas produz, conclusões que são diversas. Mas eu faria essa distinção. Todos os, assim, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles vão concordar com Sócrates, no sentido de usar a geometria e a aritmética como ponto de partida fundamentais. Os que discordaram disso, os sofistas, e aí a gente vai ter várias outras escolas ao longo da história que vão falar exatamente isso, que a verdade é relativa. Bom, esse é o debate que existe até hoje, né? É o debate que existe até hoje. Existe essa contraposição, né? Eu fico do lado de Platão e Aristóteles nessa discussão. E agora, voltando um pouco mais para o mundo real, e especialmente na questão tecnológica, a gente tem hoje a grande tendência que é o uso da inteligência artificial nas empresas. E como é que vocês têm usado a inteligência artificial na área de advertising do LinkedIn? Como é que isso está mudando o modo de trabalhar? Então, na verdade, tem toda essa empolgação em torno de inteligência artificial. Acho que o que muda é que a inteligência artificial evoluiu para uma inteligência artificial generativa. Mas o fato é que a gente já tinha inteligência artificial dentro da plataforma de uma série de formas, né? Então, assim, você tem ela do ponto de vista de algoritmo, a utilização da segmentação, quando você otimiza uma campanha. E hoje o que acontece é que, sim, se você entrar na plataforma de publicação de anúncio, você tem a inteligência artificial que consegue te ajudar até a criar o anúncio para você, a escolher qual é a melhor segmentação, ou seja, você, com o auxílio da inteligência artificial, você sobe uma campanha em uma questão de minutos. Então, basicamente, você diz qual é a tua página, qual é a tua empresa, você diz qual é o teu objetivo, a inteligência artificial vai lá, olha a sua página do LinkedIn, entende quais são os teus produtos, produz um conteúdo para você e publica a campanha dentro da plataforma. Isso é muito bom porque quando você olha o mercado como um todo, as agências estão muito mais voltadas para o B2C do que para o B2B, mas ainda assim elas não conseguem olhar para um cliente que precisa de uma ação pontual ou que é uma empresa média e não está acostumada a investir em comunicação, e esse tipo de coisa resolve essa necessidade. Eu acho que a grande revolução da inteligência artificial para a publicidade é que vai permitir uma democratização que você não tinha até então, ou seja, um microempresário dificilmente sabia como fazer para subir uma campanha. Muitas vezes ele não tinha nem acesso. Tudo bem, já existem as plataformas hoje, elas já têm o autosserviço, mas você pensar, como é que eu crio a peça? Né? Como é que eu segmento a peça? Não é uma coisa tão intuitiva para todo mundo. Então, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial que está disponível em uma série de plataformas hoje em dia vai criar uma democratização
É enorme. Quando você pensa que você entra no elevador e que eu sempre brinco que essa história é muito curiosa. Diz a lenda que um dia uma senhorinha entrou no elevador e falou: eu queria anunciar o meu apartamento nessa telinha que está no elevador. Como eu faço? Você não tinha como fazer isso até então, né? A não ser que você tivesse contratado uma imobiliária, a imobiliária fosse super digitalizada. Hoje, teoricamente, é isso. Você vai lá, você tira as fotos, você sobe numa plataforma, você segmenta em que raio de atuação você quer que apareça o seu anúncio. E quando você entrar nos elevadores da região, vai estar anunciado o seu apartamento. Então, assim, inteligência artificial é uma revolução para a publicidade no sentido de democratizar o acesso. E na tua área de meios de pagamento, mobilidade, como é que ela interferiu na mudança da empresa de uns anos para cá? O que ela trouxe de novidade? Eu sou super entusiasta do tema de inteligência artificial. Eu tive num curso em Stanford 2, 3 anos atrás, quando começou a se falar de inteligência artificial generativa, né? E eu gosto muito de trazer essa provocação para a empresa, né? Como qualquer empresa, a gente começou pelas camadas tradicionais de aplicação, ou seja, hoje dentro do aplicativo você tem uma inteligência artificial conversacional para tirar dúvidas, para saber como está a sua fatura, qual o seu saldo, onde é aceito e etc. E muito na atendimento a cliente, cobrança, essa foi a camada inicial. Hoje a gente tem trabalhado duas novas camadas, né? Uma camada mais de geração de produtos com inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje na gestão de frotas, o meu cliente tem que digitar a quilometragem, a gestão de combustível, quilometragem e quanto foi o odômetro, né? Combustível faz parte da jornada do cliente. Isso faz muito para a gestão de fraudes. Com inteligência artificial, eu consigo, através do comportamento das frotas, fazer um relatório com resultado de onde tem potencial de fraude, onde não tem, eliminando uma etapa da jornada, ou seja, tirando a fricção de uma jornada. Então, vou criando novos produtos, eficácia comercial, e tem um lado super importante, que é a educação das pessoas. Porque a inteligência artificial não é algo que fica dentro da tecnologia, dentro da uma área de TI. Ela faz parte do dia a dia de todas as áreas de negócio. Então, você tem que transformar as pessoas em educadas em inteligência, tem que fazer o que a gente fala do reskill, né? Ou seja, eu tenho que mudar o comportamento, criar uma competência nova e fazer com que as pessoas pensem nas ideias de como utilizar e trazer novas soluções. A gente tem usado bastante nessa direção. Esse ponto aí de criar novas competências, eu acho que tem super a ver com a proposta da tua iniciativa. Até porque hoje você tem a ferramenta e se você não souber fazer o prompt correto, a coisa fica muito igual, então você cai no mais do mesmo, né? Mas o prompt certo é que te faz aproveitar daquela ferramenta e tirar dela o máximo que ela oferece. E aí, como é que vocês estão, dentro do propósito educacional, colocando esse novo talento que precisa ser desenvolvido? Perfeito. Confesso que eu tenho um pouco de preocupação, Aloysio. Claro que é uma tecnologia poderosíssima que vai trazer grandes benefícios em várias áreas, mas um ponto de preocupação que eu diria em relação à frequência de leitura das pessoas. Eu vi um vídeo recentemente da década de 70, que é um repórter entrevistando pessoas assim normais na rua, né, trabalhadores, tudo mais, gente pegando o ônibus, pegando o metrô. Ele fala: quantos livros você lê por ano? E as pessoas falam: leio 30 livros, leio 40 livros. Eu acho que hoje em dia é difícil a gente encontrar, né, pessoas com essa frequência de leitura. Então, a preocupação que eu tenho é principalmente em relação aos jovens, né? Eu acho que a gente vem caindo essa frequência de leitura e com a inteligência artificial isso é um incentivo, em muitos casos, para a pessoa não querer ler o livro, né? Ela vai pedir um resumo ali no ChatGPT. O que a gente sempre recomenda para os alunos? Que primeiro eles leiam o livro. Então estou estudando um tema específico. Primeiro lê o livro, depois você pode usar a inteligência artificial, e aí para isso ela funciona muito bem, para você revisar. Então eu quero lembrar o que estava no capítulo tal. Ou até para você estudar junto com a inteligência artificial, tirar dúvidas. Mas será que eu interpretei dessa forma? Será que isso está correto? Mas eu diria que é fundamental a gente não deixar de ler
os livros, porque senão a gente vai ter uma sociedade ainda mais superficial ao longo dos próximos anos. Eu tenho a impressão que vai existir uma espécie de boca de jacaré. Aquelas pessoas que já não têm essa motivação para a leitura vão perder completamente. Agora, aquelas que têm um interesse na leitura e no conhecimento, na curiosidade de uma maneira geral, elas vão aproveitar a inteligência artificial para, digamos, potencializar o efeito daquela leitura. Então, acho que nós estamos prestes a viver uma situação na qual essas diferenças intelectuais acho que vão se multiplicar. Eu acho que está corretíssimo esse ponto de vista. Acho que quem tem uma educação melhor realmente vai abrir uma distância muito grande para quem não tem, porque você vai conseguir, porque você tendo um pouco de conhecimento, você vai conseguir utilizar a inteligência artificial de uma forma muito, muito melhor e vai realmente abrir um espaço muito grande para quem... Porque quem não tem esse tipo de educação nem sabe como utilizar a ferramenta. O que eu vou perguntar? Sobre quais autores eu vou perguntar? A pessoa não sabe. Se você tem uma base de leitura, de bibliografia, essa ferramenta vira uma potência na sua mão. A questão do repertório, né? Se Do você não tem repertório. repertório para fazer prompt, como é que você provoca Exatamente. a inteligência artificial para ela te trazer referências? Então, assim, a gente vê, né, que tem prompts que são mais sofisticados, você fala, imagine que você está, sei lá, construa uma frase pensando em Sócrates. Você precisa ter referência do que foi Sócrates para saber no que, né? Então, assim... Até porque muitas vezes vem uma frase, você pede a referência em Sócrates e vem de Aristóteles, né? É Ou isso. do jogador do Corinthians, né? Ou um jogador do Corinthians, é isso. Precisa... Eu acho que esse vai ser um grande desafio. Agora, eu acho que ao mesmo tempo, a inteligência artificial meio que ela nivela todo mundo no seguinte sentido. Ela vai criar oportunidades que não existem hoje, vai criar novos mercados e isso meio que zera todo mundo, coloca todo mundo no mesmo patamar. À medida em que, com o surgimento de um smartphone, nós vimos inúmeros aplicativos surgindo do nada, eu acredito que a inteligência artificial vai abrir uma série de outras oportunidades e é aí que digamos, o jogo fica zerado. Porque novos aplicativos, novas coisas vão surgir em função disso tudo e são coisas que a gente não consegue nem imaginar hoje. Até acho que na época em que o smartphone foi criado, era possível imaginar um aplicativo de banco. Isso é algo que eu acho que todo mundo poderia pensar, e se a gente adaptasse o banco a essa nova realidade? Tudo bem. Agora, e uma rede social? Acho que ninguém conseguia imaginar um aplicativo como o LinkedIn. Ninguém poderia pensar naquele momento zero, mas acabou se pensando. Eu acredito que a mesma dinâmica pode surgir com a inteligência artificial. A barreira é muito menor, né? Pois Isso é. é fato. Tanto que, assim, um dos exemplos que eles dão é quando você imagina um desenvolvedor de game. Ele precisava conhecer uma lógica específica. E pode ser que você tenha uma ideia de game incrível na sua cabeça e você não seja capaz de fazer porque você não domina a linguagem de desenvolvedor. Hoje, usando a inteligência artificial, se você é um cara super criativo e fazendo os prompts e usando a inteligência artificial correta, é capaz dele conseguir fazer um game inteiro para você sem que você conheça uma linha de programação. Tem toda a tese do vibe coding, né? Ou seja, você tem programas ali como Lovable, que uma pessoa que ela é de uma forma conversacional, ela vai criando um programa novo, ali, dando linhas de programação que eu não preciso saber como funciona isso. É surreal, né? É uma quebra de paradigma. Vamos pensar, você que trabalhou na Microsoft, vamos lembrar que muitos anos atrás, a pessoa que entrava no computador, você tinha uma tela DOS na sua frente, não era um Windows, e você tinha, era um C:/. E você tinha que falar, bom, e agora o que eu faço? Você tinha que saber como entrar, os comandos. Isso não existe mais, você abre e o que você vê é o que você tem. Você tem uma navegação super intuitiva. Depois, na época da internet, você tinha que saber programar HTML para fazer uma página. Até que inventaram ferramentas que você não precisa saber absolutamente nada. E a inteligência artificial, ela quebra um paradigma no sentido de que você não precisa mais saber a programação.
ela vai te ajudar a programar instrumentos que são seus e são totalmente particularizados. Eles são customizados para a sua cabeça, para a sua necessidade. Então, isso tudo abre um mundo completamente novo, né? Vocês já estão customizando lá no Sem-Parar a inteligência artificial somente para vocês? Sim, bastante, né? Acho que uma coisa que é interessante, porque não muda só a tecnologia em si, né? Muda até como o comportamento do cliente. Antigamente, um cliente ia numa farmácia e comparava a experiência que ele teve com uma outra farmácia. Hoje em dia, ele compara o meu cliente, ele quer ter a mesma experiência fantástica que ele tem, por exemplo, usando o LinkedIn, né? Então, essa sofisticação do cliente aumenta muito. Então, você tem que ter esse tipo de preocupação. Então, por exemplo, a gente vai evoluindo o nosso meio de fazer inteligência artificial dentro da nossa visão de meio de pagamento. Então, hoje eu posso ter um roteirizador dentro de um aplicativo para um caminhoneiro que é um transportista, um transportador que faz parte de uma frota, sabendo dentro dessa rota onde ele tem que parar para abastecer quantos litros e quanto dinheiro ele tem que pagar naquele lá. Então, aqui, esse é o posto mais barato. Nesse caminho, você paga R$20 para conseguir andar mais não sei quanto para fazer tanque cheio num posto ali para frente. Então, você consegue achar soluções inteligentes usando a tecnologia que melhoram a experiência do teu cliente também. Ou seja, essa visão de cliente ela vai continuar sendo super importante. Não é só a tecnologia arte pela arte, né? Ou seja, como que ela entrega valor de fato para o cliente. Bom, e é impressionante como isso tudo entra na nossa vida particular, né? A minha filha, por exemplo, ela gosta de tarô, mas ela só pega as cartas e pede para o chat GPT interpretar o que ela tirou. Então é impressionante como isso Olha, essa utilização não é interessante? assim. Não é interessante? Mas aí eu fico me perguntando o seguinte, como é que isso vai impactar todo o nosso comportamento daqui para frente, né? Vamos utilizar a sua faceta de escritor. Você escreveu um livro que fala você meio que ajuda as pessoas a se orientar tanto na vida particular como na questão empresarial, vida executiva e corporativa. E a tua tese é de que nós somos uma pessoa só e que atuamos nos diversos ramos da vida. A inteligência artificial ela pode ajudar essa busca de um propósito na nossa jornada ou ela pode atrapalhar? Luiz, eu acho que como uma tecnologia, por si só, ela é neutra, né? Como qualquer outra tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. A rede social é algo maravilhoso, a gente pode atingir muitas pessoas, levar muitos bons conteúdos, mas pode ser usado para o mal também, né? Quantas pessoas estão viciadas? Acho que todos, é um problema da nossa época, né? Todos nós, né? Eu, pelo menos, eu sou viciado no meu celular, assim, eu tento uma vez por ano, pelo menos, fazer um detox, ficar pelo menos uma semana fora de rede social, porque acho que é importante, a gente consegue levar essa mensagem para muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, assim, você acaba, às vezes você vai, não, vou só responder uma mensagem aqui, aí quando você vê, você está há meia hora no telefone assistindo algum vídeo aleatório, então, acho que o equilíbrio é fundamental, né, para a rede social, para toda essa parte de tecnologia. Inteligência artificial é a mesma coisa, pode ser usada para o bem e pode atrapalhar. O que eu diria sobre esse ponto é que, como eu disse no início, né, eu acredito que a natureza humana não vai mudar. A natureza humana é a mesma do que era milênios atrás e daqui 2 milênios vai ser a mesma. Então, as nossas alegrias, as nossas felicidades, as nossas tristezas, né, os nossos dramas não vão mudar. Então, todo mundo vai ter os mesmos problemas, a gente vai ter as mesmas ambições, né? Qual que é o sentido da vida, né? Muita gente faz essa pergunta. Qual que é a finalidade da vida humana? Aristóteles tem uma resposta para isso. Ele fala que é a eudaimonia, que quer dizer a boa intermediação entre o céu e a terra. É você viver na Terra os valores eternos, ele vai dizer que é isso que traz plenitude para a alma. Então, independente das tecnologias que existam, de certa forma, todo mundo tá buscando isso. Como é que eu atinjo isso, né? Como é que eu chego nessa plenitude da alma? E, novamente, as tecnologias podem ajudar nesse sentido, né? Trazendo conhecimento, amplificando essa nossa busca, ou, se a gente perder muito tempo de forma inútil, elas podem atrapalhar. Agora, isso tudo dentro do ambiente no qual a gente vive meio que cercado pela rede social,
Como é que isso nos leva? Porque, tudo bem, nós somos um só na vida particular, na vida profissional. Só que o que se passa pela rede social é sempre uma pessoa que está muito bem, está passando por todas as dificuldades assim ao largo, mostrando até o lado bom da vida sempre, né? Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente traz um pouco de realidade para essa vida idealizada das redes sociais? Eu diria que a primeira coisa é a gente não nos comparar com os outros. Isso muitas vezes é difícil, porque a gente tá num dia triste, aí você abre o Instagram, tá, você vê aquela família perfeita, né, as pessoas viajando na Europa, não sei o quê. Por que que isso é péssimo? Porque cada um tá correndo essa corrida da vida na sua própria raia. Então não faz sentido, cada um, não existe vida perfeita. Por mais que a gente veja nas redes sociais, não existe família perfeita, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas cruzes, todo mundo tem os seus problemas. E por que que não faz sentido se comparar com outra pessoa? Porque aquela família perfeita que você está vendo no Instagram tem problema, o casamento tem problema, não existe casamento perfeito. Então, a gente tem que nos comparar com quem? Com nós mesmos, né? Como é que estava a minha vida 2 anos atrás? Como é que estava a minha vida 5 anos atrás? 10 anos atrás? Essa é a única comparação que faz sentido. Eu preciso estar melhor do que eu estava 5 anos, 10 anos atrás. Se eu estou pior do que eu estava 5 anos atrás, tem alguma coisa errada na minha vida. Mas esse é o melhor jeito da gente trazer isso para a realidade, né? Como é que está a realidade da minha vida? Eu preciso estar evoluindo todos os dias, né, no meu trabalho, com a minha família, no meu casamento, na educação dos filhos. Essa é a única comparação que interessa. Eu vou jogar uma frase aqui na mesa que é algo que eu escutei do Rick Basaglia, da Michael Page, que é o seguinte: casamento é difícil, divórcio também é difícil. A gente tem que escolher aquela dificuldade daquele momento para nós, porque senão a coisa fica realmente complicada. Se tentar encontrar só os caminhos fáceis, não vai levar a nenhum lugar, né? A gente falou de redes sociais e o LinkedIn é um pouco diferente porque não tem essa coisa da ostentação ou da felicidade plena, da opulência o tempo todo. Pelo contrário, acho que as pessoas não têm uma inveja olhando os posts, têm admiração ou têm uma necessidade de conhecimento, de aprendizado. Isso é algo que está cada vez mais forte dentro do LinkedIn. Vocês têm algumas ferramentas criadas para que as pessoas produzam mais conteúdo? Então, na verdade, acho que a plataforma, ela privilegia o bom conteúdo. Então, eu sempre brinco que o algoritmo, nesse ponto, ele é implacável. Né? Ele não vai privilegiar o conteúdo que está impulsionado ou o conteúdo de uma pessoa específica. Se o teu conteúdo gerar engajamento, o algoritmo vai amplificar o teu conteúdo. Eu sempre brinco e falo que muita gente marca várias pessoas no post para tentar amplificar. O algoritmo entende que você está tentando hackear ele. Então, ele não te amplifica só porque você marcou um monte de gente. Se você é a pessoa do copy-paste, aquela pessoa que vai lá e a única coisa que você faz é compartilhar, o algoritmo também entende que você não produz conteúdo autêntico. A plataforma essencialmente privilegia o conteúdo autêntico. Então, assim, se você é uma pessoa que está sempre compartilhando o conteúdo dos outros, ou está copiando e colando o conteúdo que você deu em outro lugar e não está fazendo conteúdo autoral, o algoritmo entende que você não é um grande produtor de conteúdo, que você não tem relevância. Então, o que determina o quanto você vai ter o seu conteúdo escalado dentro da plataforma, ou divulgado dentro da plataforma, é o quanto a tua rede engaja com aquele conteúdo, o quanto ela comenta, é a perenidade do teu conteúdo que faz com que você tenha sucesso dentro da plataforma. Tanto que muita gente fala assim, mas como é que eu faço para virar um top voice? Como é que eu faço? Eu fiz um post, deu 1 milhão de visualizações, o seguinte deu 10 mil. Então, não sei te contar, não é... Assim, não sou eu que... Não tem uma receitinha de bolo. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo que, sem dúvida nenhuma, com a tecnologia, a única coisa que nos resta é privilegiar a autenticidade. Em busca da verdade, qual que é a tua verdade? Essa tua pergunta é muito boa. Isso me lembra a entrevista coletiva dos Beatles, quando eles chegaram em Nova York
E daí perguntar, mas qual é o segredo de vocês? E o John Lennon diz assim, eu não sei, se eu soubesse a gente contratava 4 caras para tocar pela gente. Né? Então era basicamente É a isso. respeito Né? disso. Mas aí a busca da verdade está na busca da sua autenticidade. Você vê claramente em líderes dentro da plataforma que fazem um sucesso enorme, e você vai olhar, ele provavelmente não segue à risca nenhum playbook do que é ser um bom líder, mas ele é tão autêntico, tem tanta verdade naquilo que ele coloca, que você vai olhar, ele tem uma rede de seguidores, ele move as pessoas. Eu acho que é a respeito disso. A gente está num mundo em que a gente busca grandes inspirações. Você tem percebido que com o advento da inteligência artificial tem mais conteúdo na tua rede? Ou isso é um mito? Eu acho que o conteúdo vem crescendo ao longo dos últimos anos de forma exponencial. Acho que a inteligência artificial facilita, assim. Então é aquele negócio, eu tenho 3, 4 posts preparados para subir. E eu falo, né, queria fazer aquele último ajuste, queria achar aquela imagem. Agora que você tem a inteligência artificial, fica mais fácil. Então acho que sim, acho que ela facilita a produção de conteúdo. Mas, de novo, tem que ter a pessoa por trás daquilo. Você não vai simplesmente mandar um prompt e falar assim, olha, faça um post para mim no LinkedIn sobre os temas mais quentes. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber isso também. Quem usa muito inteligência artificial para ter um prompt certo, porque vai perdendo um pouco da autenticidade. Vai perdendo. Também. Você não reconhece aquela pessoa ali, né? Para quem é profissional do texto como eu bato o olho e já sei que é uma inteligência artificial, porque tem uma linguagem um tanto quanto anódina, muito travessão, tem uns verbos que estão meio fora de lugar, enfim. Mas eu acho que isso vai melhorar com o tempo e a pessoa pode sempre tentar falar, olha, use o estilo de tal pessoa, de tal escritor. Nunca dá muito certo, mas pelo menos não fica tão igual, né? Agora, eu tenho a impressão que o grande problema está no que você falou, é o prompt. Se a pessoa falar, escreva um artigo aí sobre os temas mais quentes, não vai vir nada. Mas se você falar, escreva sobre tal assunto usando tais e tais parâmetros, ou pensando em tal e tal coisa, aí eu acho que é muito bom, porque se a pessoa não tem a capacidade e o talento de escrever, a inteligência artificial vai te proporcionar um texto médio, mais apresentável, melhor do que aquele que você produziria. Só que aquela pessoa que já tem um estilo, quando utiliza a ferramenta, aí acontece um downgrade. Eu acho que a coisa fica complicada, mas, enfim, cada um tem que aproveitar da melhor maneira. Eu, por exemplo, sempre faço um texto e jogo na ferramenta e pergunto, o que mais eu poderia falar? E daí, muitas vezes, as sugestões são muito boas. Então, eu acho que você tem que encontrar como ela pode ajudar, né? Infelizmente, a inteligência artificial não pode prolongar o nosso programa e chegamos ao final dessa jornada. Então, eu agradeço muito, Ana. Muito obrigada. Agradeço, Wagner, Obrigado. Gabriel. Obrigado. Foi muito edificante, muito interessante. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram também. A gente volta na próxima quinta aqui na BMC News.